Peguem aí a sua Bíblia, a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, para que nós possamos ler nesta ocasião o texto bíblico que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Irmão Francisco, irmã Carminha, Deus abençoe. E está, portanto, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, irmão Marcos Teles e irmã Elza, no capítulo de número 2, versículos do 1 até o 13. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos de 1 a 13. Se você já achou, amém, glória a Deus. Irmão Alberto, a paz do Senhor. Se você já achou aí, nós vamos ler. Pai do Senhor, irmã Márcia, Deus abençoe a senhora e toda a família. Segunda epístola de Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, a partir do versículo 1, que diz assim: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensas bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Por este motivo suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelista Henrique, irmão Alberto, estaremos orando pelo irmão Alberto da Costa, ao final. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e amadas irmãs, queridos familiares, nós agradecemos a Deus por estarmos reunidos na presença do Senhor. E nessa época de tanta dificuldade, nós estamos vivendo uma pressão muito grande. Na realidade, nós somos pressionados todo o tempo, né? Nós somos pressionados todos os dias e nós devemos dizer que o cristão vive sob pressão. É preciso que a gente reconheça. E se eu perguntar aqui quem nunca se sentiu pressionado na sua vida, eu acredito que ninguém vai levantar as mãos. Porque os estudantes recebem pressão na escola para ter boas notas, recebem pressão na escola para fazer as tarefas. Nós somos pressionados no trabalho, às vezes pela família, às vezes em algum relacionamento, pelas demandas da vida. No nosso trabalho nós recebemos pressão, sempre foi assim. E agora, mais do que nunca, por causa da velocidade da informação,
a gente se sente muito mais pressionado. Então, a gente se sente pressionado porque existem câmeras em todos os lugares. Pai do Senhor, irmão Luan e família. Existem pessoas que estão com câmeras na mão. Se você desconsiderar as câmeras do governo, você vai considerar que existem inúmeras pessoas com um celularzinho na mão, prontos para filmar, para fotografar. Então, essa pressão enorme que nós estamos vivendo é uma realidade muito mais presente em nossas vidas do que em tempos passados. No entanto, o cristão, ele sempre sofreu pressão. E ele sempre sofrerá pressão porque o próprio Jesus sofreu pressão. Certa vez, um pastor estava para pregar em uma determinada igreja, e então o pastor que o convidou o levou até uma banca de caldo de cana. E então o rapaz que estava preparando o caldo de cana passou a cana uma vez, e esse pastor não era acostumado com caldo de cana, né, em observar. Então, quando ele viu que a cana passou e saiu aquela garapa, aquele caldo de cana, então ele viu que o operador da máquina pegou aquela parte que já havia passado na moenda e dobrou de novo e estava colocando na máquina de moer. Mas aquele pastor disse: não, rapaz, eu quero caldo de cana, você já passou uma vez, passa uma cana nova. O rapaz riu e disse: pastor, me perdoe, eu já vi que o senhor não entende nada de caldo de cana. Pastor, a melhor parte é agora, é na segunda moenda, é que a gente tira o doce do caldo de cana. E aí o pastor aprendeu mais essa, né? Mas muitas coisas boas dessa vida, elas advêm das pressões que são feitas. Não é só caldo de cana que vem da pressão. Quando você vai fazer um suco de laranja, é preciso espremer aquela laranja para você tirar aquele suco delicioso, ou mesmo o sumo do limão. Você sabia que para fazer alguns tipos de perfume, você precisa pressionar as pétalas das rosas para poder obter um melhor perfume? Você sabia que para obter o vinho, o suco da uva, é preciso que as uvas sejam amassadas? Não é diferente com o pão. O pão também, o trigo precisa ser amassado, triturado, para que possa ter a farinha de trigo e aí a gente possa experimentar as delícias advindas do trigo. É necessário que a gente lembre que se todo mundo recebe pressão, no momento que vivemos, existem algumas categorias que estão mais pressionadas do que nunca. Os irmãos não queiram saber como estão sendo pressionados as pessoas que trabalham em hospitais. São todos que trabalham em hospitais, que estão vivendo esse momento da pandemia, estão vivendo com muita dificuldade, com muita pressão. É a família pressionando a assistente social, é a família pressionando os médicos, os enfermeiros, os atendentes, os zeladores, são os diretores cobrando uma postura, mais trabalho. Então, essas pessoas estão passando por um momento de estresse, de pressão muito grande. Porém, eu gostaria de destacar que nós vivemos sob pressão constante, mas os cristãos, de modo especial, eles são pressionados. Isso porque nós fomos chamados para seguir as pisadas de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus andava fazendo bem e desfazendo as obras do diabo. E a Bíblia relata no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 5, versículos 16 a 18, que os líderes judeus, eles começaram a pressionar Jesus, porque Jesus havia feito algo que os havia irritado muito.
Lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 5, versos 16 e 18, diz assim: Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: Meu pai sempre trabalha e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam mais ainda em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, irmã Cleomar. Deus, ele nos mostra que viver sob pressão faz parte da nossa rotina. Mas é preciso que a gente saiba que, apesar de sermos pressionados, é necessário que nós descobramos que nessa pressão nós vamos viver algumas experiências que não viveríamos caso não fôssemos pressionados. Então, veja bem, se eu e você estamos vivendo sob pressão, presbítero Ari Gomes, lá do Paraná, salvo engano, Maringá. Deus abençoe o senhor e toda a família. Então, quando nós passamos por momentos, somos pressionados, nós naturalmente acabamos evidenciando aquilo que existe dentro de nós. Não há como nós sermos pressionados e não exalarmos o perfume que exista dentro de nós. Nós todos somos pressionados, passamos por aflições, mas não foi só Jesus que passou por aflição. Nós vamos ver que Paulo viveu constantemente essas pressões. No mesmo livro de 2 Timóteo, já no capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, Paulo diz assim: Mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança, perseguições e as quais me aconteceram em Icônio, Antioquia, Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Portanto, passar por perseguições não é algo que a gente venha a estranhar. É por isso que Pedro, na sua primeira epístola universal, ele escreveu que nós não devemos estranhar o fato de passarmos por aflições. Veja, no capítulo 4 de 1 Pedro, primeira epístola universal de Pedro, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Sem dúvida, meus amados irmãos, quando nós somos pressionados, nós sempre vamos ter algumas reações. E é preciso que a gente registre que o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 8 a 13, Paulo nos diz como as coisas acontecem conosco. E ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Se nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós poderemos ser atribulados, passaremos por tribulações, mas não seremos angustiados. A Bíblia diz que Paulo diz que nós podemos ficar perplexos. Quantas vezes a gente fica perplexo, fica atônito, a gente não quer acreditar que aquilo está acontecendo.
mas não desanimados. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz que nós podemos ficar perplexos, extasiados, mas não desanimados. Nós poderemos até ser perseguidos, mas não seremos desamparados. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, poderemos até ficar abatidos, mas não ficaremos destruídos. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor nos promete, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos mostra que quando nós passamos por essas privações, por essas aflições, além de nós termos a assistência do Senhor, as pressões da vida, elas também servem como professores das nossas vidas. E elas servem para revelar quem verdadeiramente nós somos. Eu ouvi um pastor amigo meu contando uma história, de um cidadão que era o porteiro de uma igreja. Ele era porteiro da igreja e tinha um crente, desses crentes que vivem de igreja em igreja. Então esse crente estava procurando uma igreja, irmã Mônica Marinho, para se congregar. E chegou nessa igreja e ele queria saber se o porteiro era um homem crente, E então ele chegou no primeiro dia, começou a conversar e dentro de um pouquinho de tempo ele pisou de propósito o pé dele, em cima do pé do irmão. E ao pisar no pé do irmão, ele ficou olhando para o rosto do irmão, e o irmão tranquilo, numa paz completa, não dizia nada. E ele disse, ele está se controlando hoje, mas eu venho no próximo domingo, vou pisar de novo no pé dele. E ele fez assim, no outro domingo ele veio, começou a conversar com o porteiro, pisou de novo no pé dele. E ele fez isso por 3 domingos. No 4º domingo ele procurou o pastor e disse, pastor, eu tenho vindo aqui, tenho gostado da sua igreja, gostei da palavra, mas o que eu gostei mesmo aqui, eu quero ficar aqui, eu gostei mesmo aqui por causa do seu porteiro. Nunca vi um porteiro tão crente. Por que o senhor está dizendo isso? Pergunta o pastor. E ele disse, eu estou dizendo isso porque eu fiz isso. Aí contou a história, Por 3 domingos eu pisei no pé dele. O pastor perguntou, mas foi no pé direito ou no pé esquerdo? Ele disse, foi no pé esquerdo. Ele disse, irmão, eu já sei por que ele não reagiu. É porque o pé esquerdo dele é de madeira, o irmão teve um acidente, o pé é uma prótese, ele não sente dor, O irmão era humano, e as pessoas acham que a gente é extra-humano. Quando nós somos pressionados, nós imediatamente demonstramos aquilo que efetivamente nós somos. E muitas vezes o crente precisa de uma pressão para revelar aquilo que ele é. Ora, todas as vezes que nós nos colocamos nesses momentos de pressão, nós acabamos por dizer aquilo que a gente não diria em situações comuns, acabamos por perder as estribeiras, mas isso vai acontecer a depender do que tiver dentro de nós. Por exemplo, a Bíblia fala que se nós mortificarmos a nossa carne e dermos lugar ao Espírito, ou seja, se semearmos a palavra de Deus abundantemente, se a doutrina do Senhor for gotejada nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, então nós teremos, aleluia, irmão Gerardo, glória a Deus, irmã Zélia, Deus abençoe. Então, se nós gotejarmos a palavra de Deus dentro de nós, o que vai acontecer conosco? Nós semearemos a palavra de Deus, semearemos no Espírito e naturalmente colheremos o fruto do Espírito em nossas vidas. Se eu
semear coisas espirituais, eu vou colher coisas espirituais. No entanto, se eu semear coisas carnais, eu vou colher coisas carnais. Então, cabe a mim e a você escolhermos a semeadura das nossas vidas. Vocês já devem ter ouvido, é uma frase muito comum, que diz que a semeadura é opcional. Você escolhe o que você vai semear. Você prepara um terreno e aquele terreno ali dá para plantar várias sementes. Aí você escolhe, vou plantar milho, vou plantar feijão, milho, feijão, não vou plantar fava e etc. Aí quando chega a hora da colheita, aí não é mais opcional, aí é obrigatório. Vai depender da semente que você plantou. Então, nós somos convidados por Deus para fazermos a boa semeadura, para semearmos na nossa vida espiritual. E assim, quando nós formos provados, e é preciso que a gente lembre as palavras de Tiago, que nos ensina que nós somos bem-aventurados quando passamos por várias provações. É preciso que a gente leia esse texto com muito cuidado, porque às vezes as pessoas interpretam de maneira errônea. Ele diz assim, capítulo 1 da Epístola Universal de Tiago, verso 2, diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Pois é justamente quando nós passamos pela prova, é que nós recebemos a aprovação. E essa prova, essa pressão, faz parte da nossa vida cristã. Não adianta nós acharmos que a vida cristã é somente rosas e rosas sem espinhos. Não, a vida cristã, ela é constituída de provações, ela é constituída de momentos bons, mas nós temos momentos da nossa vida em que nós seremos provados, nós entraremos na moenda, nós entraremos no lagar para ser extraído o que tem de melhor nas nossas vidas, o que tem de melhor nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer extrair de nós o melhor. Nesse momento que se você está se sentindo pressionado, você está se sentindo atribulado com essa situação, saiba que Deus está querendo extrair o melhor da sua vida. Ele está querendo lhe aprimorar, Ele está querendo lhe aperfeiçoar. Deus não permite que nós sejamos provados além das nossas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso que a gente considere também que quando nós passamos pela prova, é o momento de nós revelarmos quem nós somos verdadeiramente. Será que nós estamos confiando no Senhor? As provações, as pressões vão revelar algumas coisas importantes. Será que a gente confia em Deus ou a gente só confia na conta bancária? Será que a gente é exprimido pelas provações, pelas pressões? Será que o que vai ser manifestado em nós é o medo, é a ansiedade? Será que pressionados nós vamos fazer como fez Abrão? Os irmãos lembram do pai da fé, Abrão? Quando ele foi pressionado, que ele viu que Sarai era uma mulher muito linda e que o faraó estava interessado nela. Então perguntaram a ele, ele sofreu pressão, ele teve medo. Quem é essa mulher? Ele disse, é minha irmã. É minha irmã. Será que a pressão vai fazer com que nós nos apartemos da verdade? Ou a pressão vai fazer com que nós nos aproximemos da mentira? Será que a pressão vai fazer com que nós nos enchamos de ansiedade?
Será que a ação vai nos conduzir a sermos pessoas que cometem as ilicitudes? Então, será que as pressões têm servido para nos aproximar de Deus ou as pressões têm servido para nos distanciarmos de Deus? Era muito interessante que cada um de nós se examinasse, e a Bíblia recomenda: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas às vezes o nosso exame é um exame muito simplório, né? Muito simplório. Mas quando nós somos provados, aí sim nós somos verdadeiramente examinados. Quando fazemos a prova, quando nós passamos por situações de perigo, quando nós passamos por algumas enfermidades, então nós somos obrigados a escolher. Nós somos obrigados a responder aquela mesma pergunta que Josué fez. Escolham a quem querem servir, se a Deus ou se aos deuses. Vocês é quem escolhem, porque nesse momento da prova, nós, se confiamos em Deus, então nós vamos tê-lo como nosso socorro bem presente na hora da angústia. O que a pressão pode revelar sobre nós? Elas vão revelar em quem nós confiamos. A pressão vai revelar quem realmente nós amamos. Quem realmente nós amamos. Não sei se vocês já ouviram um pastor que estava num regime totalitário e ali as pessoas estavam prendendo os pastores e ele foi preso. E então o torturador chegou para ele e disse: ou você nega Jesus ou você vai ser morto. Negue a Jesus, esse impostor. E aquele homem disse que não poderia negar Jesus. E então a pressão estava alta, né? Mas ele disse que não negaria Jesus. E então eles o levaram até a grade, numa janela, e mostraram para ele as suas duas filhinhas e os fuzis apontados para elas. E então o comandante do pelotão de fuzilamento perguntou para ele: e agora, você vai negar Jesus, dizer que ele é um impostor, ou então nós vamos matar suas duas filhas? E ele disse que não. Dizem que ele cantou aquele hino que diz que atrás não volto, não volto, não. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto, não. E então aqueles homens viram que não era suficiente. Então eles mandaram trazer a esposa dele. E então, quando ele viu a sua esposa próxima de ser fuzilada, ele começou a clamar, ele começou a fraquejar. Mas a sua esposa gritou de lá e disse: não, não ceda de forma nenhuma. E ela começou a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto, não. Assim, as pressões, elas revelam os nossos limites. As pressões revelam quem realmente nós amamos. As pressões podem nos levar para mais perto de Deus, mas infelizmente, se nós não estivermos próximos do Senhor, as pressões nos levarão para longe do Senhor. É conhecido de todos a história de Pedro. Pedro foi pressionado. Quando Jesus estava na última ceia, então Jesus disse que eles negariam a Jesus, e Pedro disse: Senhor, de modo nenhum eu vou te negar. Eu estou disposto a morrer por ti. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E então Pedro começou a sofrer pressão. Jesus crucificado, e por 3 ocasiões Pedro foi pressionado. E sabe, as 3 vezes Pedro negou a Jesus. E aí o galo cantou. Mas o texto nos traz um ensino maravilhoso. O ensino é que diz que Pedro seguia a Jesus de longe. Se nós seguirmos a Jesus de longe, nós estaremos numa situação desconfortável. Nós estaremos numa situação periclitante. Mas, louvado seja Deus, irmã Daniele Catunda, Deus abençoe.
quando nós estamos próximos de Jesus, seguimos a Jesus de perto, então nós não sofreremos perigo da pressão. A pressão vai nos levar mais próximos do Senhor. A pressão vai fazer com que nós nos acheguemos a Ele. A pressão vai fazer, Coronel Guilherme, com que nós não exalemos o mau cheiro da carnalidade, mas exalemos o bom perfume de Cristo. Não exalaremos, irmã Elisângela e família, Guilherme, Décio e Gustavo, não exalaremos o mau cheiro da imoralidade sexual, da impureza, das ambições egoísticas, das dissensões, da inveja, pelo contrário, das bebedeiras, porque quando nós assim fazemos, nós não estamos honrando a Deus, mas exalaremos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo que se manifesta através do amor, da alegria, da paz, da paciência, a longanimidade, a amabilidade, mansidão, domínio próprio. Assim, todos nós que pertencemos a Cristo Jesus, nós crucificamos as nossas paixões e os nossos desejos na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Sob pressão, nós vamos buscar mais a presença de Deus. Então, as pressões, elas trazem essa manifestação e elas nos mostram também o que é mais importante. Você imagine que em situações de dificuldade, quando existe um naufrágio, as pessoas muitas vezes precisam decidir o que elas podem levar e o que não podem levar. Numa situação de pressão, você imagine que você tem que ir para um bote e ali não tem lugar para muita coisa, não é? Para escapar. Então você não pode levar tudo que você gostaria. As mulheres não poderão levar suas malas tão cheias, né? Que normalmente as mulheres têm umas malas cheias nas viagens mínimas, é uma mala enorme, né? Mas no momento de pressão, você precisa ser seletivo. No momento de pressão, você precisa definir o que realmente é importante. Os irmãos imaginem quando houve aquela pressão em Sodoma e Gomorra. E aí a família de Ló teve que deixar tudo que tinha lá, teve que ter saído praticamente com a roupa do corpo. Fizeram um patrimônio grande, mas tiveram que fazer opção. E ali eles viram que era mais importante, então deixaram tudo para trás. A cidade seria destruída e eles deixaram tudo para trás. Mas, infelizmente, a mulher de Ló, ela olhou para trás, se transformou numa estátua de sal, porque ela não decidiu o que era mais importante. No momento de crise, nós realmente decidiremos o que importa na vida. Muitas pessoas têm feito opções erradas, mas nós precisamos buscar a sabedoria de Deus nos momentos de crise para decidirmos aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é essencial para as nossas vidas. E se eu e você achamos que podemos escapar das pressões da vida, nós não podemos. Não adianta você tentar se esconder das pressões. Adianta você estar preparado para enfrentar essas pressões. Adianta você estar conectado com Jesus, que está sempre disposto a estar conosco e fazer com que nós tomemos a decisão mais acertada, para que as nossas vidas sejam abençoadas, mesmo na adversidade, mesmo na pressão, mesmo na tempestade. Quando Jesus está conosco, quando Jesus está no barco, a tempestade pode vir, a pressão pode chegar, mas Ele vai estar conosco e Ele vai dizer: mar, aquieta-te, vento, para de soprar, e tudo atende à sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Nos momentos de pressão, nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor.
Louvado seja Deus. Os irmãos já devem ter lido ou ouvido a respeito do profeta Elias, que estava num momento de muita pressão. Elias estava sendo procurado para ser morto por Jezabel. E Elias saiu desesperado, se jogou dentro de uma caverna, pediu para morrer. Era pressão de todo lado. Era pressão de todo lado. E então Elias viu um fogo e achou que Deus estava no fogo. Ele viu uma ventania muito forte quebrando as árvores e achou que Deus estava naquela ventania muito forte. Mas Deus não estava em nenhum desses lugares. Irmão Carlos, Deus te bendiga, desde Espanha, desde Madrid, me parece, sim. Então, o Senhor Jesus, ele se colocou, Elias, melhor dizendo, se colocou atento. E houve uma brisa suave. E Deus estava naquela brisa. Nos momentos de pressão, nós precisamos ter quietude para ouvir a voz de Deus. A voz que nos vai revelar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ora, se nós queremos viver piedosamente, a Bíblia diz, nós vamos experimentar pressões. Se nós queremos viver essa vida piedosamente, nós vamos experimentar pressões que vão revelar quem verdadeiramente nós somos. Nosso amigo Carlos da Silva estudou aviação e sabe como é importante decidir as coisas no momento de pressão. E o momento de pressão revela quem realmente nós somos. Louvado seja Deus. O momento de pressão nos remete ao que importa na nossa vida. Portanto, nós precisamos entender que vivermos diante de Deus não é uma válvula de escape para pressões. Não. Não é um meio de encontrar bem-estar, autoestima para se viver. A vida cristã não é um lugar onde a gente possa se livrar de todos os problemas e deleitar de maneira egoísta da nossa vida. A vida cristã é a vida de quem era cego e buscava prazer com os olhos só para si mesmo, mas agora encontra a alegria de enxergar a beleza de Deus em Jesus Cristo e na entrega da sua vida pela salvação daqueles que não são salvos ainda. A vida cristã é a história de quem era amante só de si mesmo, mas agora nega-se a si mesmo, toma a sua cruz diariamente e serve ao próximo. Viver a cristandade é viver sob pressão. Não existe como nós vivermos em Cristo sem sermos pressionados. Deus, ele quer transformar as nossas vidas em uma vida nova. É por isso que Paulo dizia, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. O que realmente vai nos importar é se nós estamos ou não unidos com Cristo. Porque nós estamos vivendo dias em que pessoas amadas de cada um de nós, que estavam até antes de ontem, até 15 dias atrás, estavam próximas de nós e agora eles estão do outro lado da eternidade. Então, nós precisamos encarar que um dia estaremos face a face com Deus e devemos estar preparados para esse momento, né? Então, nós vivemos para satisfazer a nossa própria vontade ou a vontade de Deus. Nós temos essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Um certo homem, ele fez uma produção agrícola muito grande. E aquele homem, então, ficou tão satisfeito, porque ele fez os cálculos e viu que os celeiros não caberiam toda a sua produção. E aí de noite ele disse assim, já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar esses celeiros, vou construir novos celeiros. Aquele homem não estava preocupado com o dia de amanhã, não estava preocupado que poderia ter um encontro com Deus. Ele estava somente semeando os valores terrenais.
E uma voz falou com ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Jesus não é contra que nós tenhamos riquezas, mas ele nos mostra claramente que essas riquezas não nos acompanharão. E nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Deus. Pastor Rocivaldo, pastor Temístocles e família, nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Deus. Não há como nós vivermos essa vida pensando só no dia de hoje. Então, por mais que nós vivamos sob pressão, que nós aproveitemos essa pressão. Sabe, a pressão é uma coisa tremenda. Se vocês certamente já ouviram falar que nós temos muitas invenções que são movidas à pressão, né? Antigamente as locomotivas eram movidas à pressão. A pressão é uma força, e uma força muito poderosa. Portanto, nós precisamos utilizar essa força a nosso favor. E deveremos lidar com essa pressão da melhor maneira possível, mantendo o foco no Senhor, procurando manter os nossos olhos fitos em Deus, trazendo para a presença de Deus todas as nossas tribulações, todos os nossos problemas, as aflições, e colocando diante de Deus as nossas debilidades e assumindo para o Senhor aquilo que nos aflige e ao mesmo tempo pedindo a Ele para nos fortalecer. É por isso que Paulo, como nós lemos na leitura oficial, ele diz para o seu pupilo Tiago, na segunda epístola, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Tenha certeza que nós fomos chamados por Deus para experimentarmos tudo de bom que o Senhor tem para nós. Mas não tenha dúvidas que nós passaremos por aflições, passaremos por pressões, mas essas pressões, elas não são para nos achatar, elas são para extrair o melhor de nós. Elas são para nós percebermos quem realmente nós somos e para que nós nos coloquemos diante de Deus como necessitados, como carentes da bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém.